Boa noite, família Verdade e Vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Obrigado, queridos. Aleluia. Eu estou bem animado, com um temor muito grande de conseguir transmitir tudo aquilo que durante essas semanas o Senhor tem ministrado ao meu espírito. Isso tem sido muito desafiador, né? Como disse na vez passada, entrar numa série de mensagens a respeito de um tema tão especial, tão próspero, tão relevante, tão importante para a vida da igreja. Me recordo, na minha adolescência, existia um senhor, ele era vice-moderador da igreja onde eu fazia parte, ou seja, era o segundo pastor, era como se fosse um segundo pastor. E esse pastor, o pastor esteve ausente por um tempo, e ele assumiu por algum tempo o púlpito da igreja. E eu me lembro que durante todo o tempo em que ele pregou, isso nunca esqueci, eu era um jovem, e ele disse uma frase, aquilo ficou no meu espírito. Ele falou assim: se você, nunca esqueço disso, se você viver tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, você vive toda a Bíblia. Eu vou repetir. Se você conseguir viver tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, você vai conseguir viver todas as verdades que estão na Bíblia para que você possa cumpri-la. Isso sempre foi um desafio, e por isso esse texto, os 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, sempre foram alvos de estudo da minha parte, e também com essa informação na minha mente, não só o estudo, mas a procura de viver na prática algumas dessas verdades. E eu digo como Paulo, não que nós já tenhamos alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aquelas que eu ainda não alcancei, eu prossigo para alcançar, sabe, o alvo. Eu prossigo para alcançar esse propósito, essa bênção da parte do Senhor. Nós começamos na semana passada, se você não assistiu na semana passada, domingo passado à noite, nós fizemos um esboço geral sobre o Sermão da Montanha e dividimos eles em 7 blocos. Isso não significa que serão 7 mensagens, talvez a gente pregue mais, com certeza, elas já cresceram um pouquinho mais. São 7 blocos de mensagens que nós dividimos os 3 capítulos do Sermão do Monte. Esse sermão, quero deixar claro nesse tempo, que ele é fruto de bastante estudo. Alguns autores me inspiraram bastante. Por exemplo, John Stott tem um livro sobre o Sermão da Montanha, muito precioso. John Wesley tem um comentário muito vasto, de quase 80 páginas, a respeito do Sermão da Montanha. Tá? Pastor aqui no Brasil, Hernando Dias Lopes, tem uma série sobre isso. E alguns outros autores que a gente tem procurado ler e ouvir. E a minha intenção, o meu desejo foi buscar o máximo possível de pessoas que estão falando sobre o assunto, para que pudesse extrair qual é a verdade que o Espírito tem para mim e de que maneira eu poderia pôr esta verdade. Então, aquilo que nós vamos falar aqui, nada mais é do que uma compilação de muitas leituras, oração, estudo, de muita gente que tem falado, gente que tem vida para poder falar a respeito disso. Então, o que nós vamos fazer aqui ainda nas próximas semanas, sempre domingo à noite, vai ser exatamente pegar esse bloco de estudos que Deus tem nos dado e trazer esta verdade daquilo que Deus tem revelado a nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos falar do nosso primeiro tema, tá? E esse primeiro tema é: quem é o homem abençoado? Quem é a pessoa que pode ser chamada de abençoado? Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Jesus, e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximando dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, os céus. Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, acima de todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quem é o homem abençoado? Chegamos a introduzir isso na semana passada. O homem abençoado é aquele que recebe uma bênção de Deus, é aquele que tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, vamos aprender isso hoje, um pouco o que é a bênção de Deus, o que é ser feliz. E quando você encontra essa bênção que Deus tem, ou seja, a expressão de como receber, como viver a bênção de Deus, como ser abençoado por Deus, o que é ser abençoado por Deus, e como consequência de ser abençoado, nós precisamos nos tornar uma bênção. Você pode perceber que a estrutura do texto que li, propositalmente avancei além das bem-aventuranças, ele vai falar a respeito de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Ela é originada da palavra Makarios, que significa a felicidade. Como é abençoado aquele que tem Deus. A palavra Makarios é isso. Como é abençoado aquele a quem Deus derrama algumas coisas, a quem Deus corrige, a quem Deus faz algo. O homem abençoado é aquele que tem algo de Deus, e ele então se torna um homem abençoado. Mas nós lemos e terminamos o texto dizendo que o homem abençoado, ele tem uma missão, ele precisa ser bênção. Repita comigo: eu sou abençoado. Agora diga assim: também preciso ser uma bênção. Esta é a aliança que Deus fez com Abraão. Deus falou assim para Abraão: Abraão, eu quero que você seja abençoado, mas você precisa ser uma bênção. Então nós vamos perceber que o homem abençoado é aquele que recebe a bênção de Deus, e por consequência de ser abençoado, ele também transmite uma bênção. Como dissemos, a palavra bem-aventurança, ela também é traduzida como feliz, ou seja, muito feliz. Então o que nós vamos ler aqui é que existe alguns princípios para a verdadeira felicidade. Quais são os princípios para a verdadeira felicidade? O texto está querendo nos ensinar a receita de Jesus a respeito da verdadeira felicidade. Entenda, o cristianismo é uma religião de prazer e de felicidade. Olha, querido, cristão não é alguém com cara de maracujá azedo. Tive um pastor que foi o pastor que fez o meu casamento, pastor que me indicou ao seminário, chamava pastor Daniel Francisco da Paixão. Ele tinha uma expressão que eu carrego no meu coração, e essa expressão é: crente é aquele que tem um sorriso nos lábios e uma canção no coração. Vou repetir: crente é aquele que tem um sorriso nos lábios e uma canção no coração. Durante muito tempo, a religião tentou dizer que ser cristão
era a expressão de ser contrito, triste. Ser cristão era um sinônimo de pessoas que não tinham nada. E por causa disso, eram pobres coitados, que não tinham para onde recorrer. E a partir daí, eles se enfiavam em Deus para entender a felicidade. Eu quero dizer para vocês que ser cristão é exatamente o contrário, é ser feliz porque temos Deus. E não porque somos infelizes, não temos outra alternativa. Ou seja, nós temos toda a alternativa, nós temos a suficiência da felicidade. Eu quero dizer para você algo, você que é cristão, você que tem uma marca de Cristo, você é feliz. E essa felicidade precisa ser transmitida. Essa é a verdadeira felicidade, ter Cristo no coração. Há um cântico que diz assim: ser cristão é ser feliz. No Senhor nós temos o maior prazer, nele está a nossa suficiência. O ser humano, ele é e foi criado para que ele possa buscar o prazer e a felicidade. Na verdade, está dentro do ser humano o desejo de ser feliz. Agora, qual é a questão? A questão é onde está esse prazer? Aonde as pessoas estão buscando esse prazer? A questão não é se era errado ou certo ter prazer. A questão é aonde o ser humano está buscando prazer. Nós temos visto, e pela experiência, a maioria das pessoas estão buscando prazer nas coisas externas, no dinheiro, estão buscando no sucesso, no conhecimento, nos sexos, nas drogas que trazem viagens psicodélicas. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, ele diz que buscou a felicidade em 4 coisas. O rei Salomão, como uma figura humana, ele diz que ele buscou a felicidade em 4 coisas: na bebida, na riqueza, na aventura amorosa e na fama, no sucesso, no conhecimento. E ele vai dizer que tudo isso foi vaidade. O rei Salomão, ele expressou claramente em Eclesiastes capítulo 2, que não é a bebida que traz felicidade, ela é um paliativo que disfarça a infelicidade. Não é a riqueza que traz felicidade, porque na verdade, essas coisas são temporais. Embora ele tenha sido o homem mais rico da sua geração, a riqueza não trouxe a ele a felicidade que ele buscava. Aventuras amorosas. A Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres. Então pense em alguém que teve aventura amorosa. Mas ele termina dizendo que isso também não lhe trouxe felicidade. Depois ele diz, em Eclesiastes capítulo 2, que ele buscou a felicidade na fama, no sucesso, no conhecimento. E assim ele o conseguiu, mas em lugar nenhum encontrou a felicidade. A questão do homem está que ele tem se contentado no prazer muito pequeno, terreno e passageiro. Querido, eu quero dizer para você nesta noite, que o problema da felicidade não é algo externo a nós. A felicidade não está naquilo que você pode tocar. A felicidade não está naquilo que você pode ter. A felicidade está naquilo que Deus coloca dentro de você. A felicidade é mais do que coisas. A felicidade é muito mais do que conquistas. A felicidade é uma pessoa, é ter Jesus no coração, é ter Ele como suficiente, como nós cantamos. Tudo que precisamos está em Ti. Querido, aonde está a verdadeira felicidade? João capítulo 15, versículo 11 vai dizer assim: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo e a minha alegria e o meu prazer permaneça em vós. Eu vou repetir, João 15, 11. Tenho-vos dito isso, Jesus falando, para que o meu gozo, a minha alegria e o meu prazer permaneça em vós, e o vosso gozo e a vossa alegria e o vosso prazer seja completo. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: aquilo que eu estou ensinando a vocês,
é para que o meu gozo, a minha alegria e o meu prazer estejam em vocês. Porque desta forma, a sua alegria, o seu gozo e o seu prazer será completo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a alegria, o gozo e o prazer dele em nós vai nos completar. Não há como ter a verdadeira alegria sem Deus. Como diz outro cântico, satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Agora o que Jesus ensina sobre a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Na verdade, a verdadeira felicidade é como um reino que anda de ponta cabeça. Deixa eu dar alguns exemplos baseados nesse texto. Jesus diz, bem-aventurado ou felizes são os que choram. O mundo diz, quem chora é infeliz. Jesus diz, felizes são os mansos. O mundo diz, feliz é quem passa com o trator por cima dos outros. Jesus diz, felizes são os perseguidos. O mundo diz, feliz é o que procura levar vantagem em tudo. Jesus diz, felizes são os fracos, porque eu os tornarei forte. O mundo diz, feliz é quando você é forte e não depende de ninguém. No reino de Deus, o menor será o maior, o que perde é o que ganha, e o que dá é melhor do que aquele que recebe. A verdadeira felicidade é um contraponto. A verdadeira felicidade é como se houvesse essas inversões de valores entre aquilo que o mundo pensa, entre aquilo que as pessoas pensam e entre aquilo que Jesus entende como a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é um paradoxo para o mundo. Para entender a verdadeira felicidade, eu quero ver com você, primeiramente, o que não é a verdadeira felicidade. Para você entender a verdadeira felicidade, talvez a melhor maneira de explicar seja você entendendo o que não é a verdadeira felicidade. Primeira coisa que eu queria falar sobre o que não é a verdadeira felicidade. Anote aí, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas. Anote, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas. As coisas externas têm efeito temporais e viciantes. Eu penso nisso. As coisas terrenas, elas só nos aliviam por algum tempo. Mas elas sempre vão exigir mais. Para que você se sinta feliz com as coisas externas, você vai ter que sempre ter a dose. Ela vai passar e você precisa de mais uma dose, e ela vai passar e você precisa de mais uma dose, então ela se torna viciante, progressiva e insaciável. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, porque as coisas externas, elas não satisfazem verdadeiramente e nem te dá a verdadeira felicidade. Você conhece e seguramente você pode se lembrar de algumas pessoas que se enfiaram em coisas externas para ser feliz. Talvez o ponto mais comum para todos que vão se lembrar são alguns colegas de faculdade, alguns colegas de escola, que por causa da sua infelicidade, eles jogavam na droga, na bebida, no sexo, momentos de satisfação e felicidade. Agora, o que acontece com esse tipo de gente? Enquanto eles estão sob o efeito desse alucinógeno, enquanto estão sob o efeito dessas coisas temporais, elas se sentem felizes. Mas quando termina o efeito disso, elas voltam a ser infelizes, porque ela não tem a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não depende daquilo que é externo. Você conhece algumas pessoas que colocam na cultura, no ensino, no estudo, no dinheiro. Pessoas que têm dinheiro e a felicidade está inteira, e a hora que não tem, a coisa pega. Estamos vivendo um tempo onde essa verdade é tão clara. Pessoas passando por situações que nunca pensaram em passar. Grandes empresas, verdadeiros impérios. Homens e mulheres, empresários,
que estavam confiados nas suas questões materiais, firmados na sua felicidade, se julgavam felizes pelos carros, pelas mansões, pelas viagens, e agora, tem dinheiro, não pode sair de casa, tem empresa, não pode trabalhar, não tem onde gastar o dinheiro, está infeliz. Porque a verdadeira felicidade, ela não se externa por aquilo que você conquista. A verdadeira felicidade, quando ela é externa, ela é temporal, e ela lhe torna um viciado em cada vez ter mais. Então, o que não é a verdadeira felicidade? Primeiro ponto, que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas. Segunda afirmação sobre o que não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está na posse das bênçãos, mas na certeza de ter o abençoador. Eu vou repetir, a verdadeira felicidade não está em possuir bênção, mas em ter o abençoador. Queridos, quando você tem a bênção, você vive aquela bênção. Agora você vai precisar de outra bênção, de outra bênção e de outra bênção para ser feliz. Agora, quando você tem o abençoador, você sempre está feliz. Você sempre é feliz. Então você precisa do abençoador mais do que da bênção. Muitas pessoas têm as coisas e não estão satisfeitas. Moram em casas bonitas, carros, mansões, mas sente que falta algo. Muitas pessoas estão cheias de roupa, mas sempre falta alguma coisa, querem mais. A verdadeira felicidade é em deleitar-se em Deus e ter o prazer nele. A verdadeira felicidade não está em adquirir bênção. A Bíblia Sagrada vai falar a respeito disso. Em Deuteronômio capítulo 28, ele vai falar sobre o homem abençoado. E ele vai dizer assim: o homem abençoado, essas bênçãos os perseguirão. Repita comigo. Quem é abençoado tem que andar e a bênção o acompanha. O que não é bênção? É quando você corre. O que não é um homem abençoado? É quando você corre atrás da bênção. O que é um homem abençoado? É aquele que quando você menos espera, a bênção chega até você. Sabe, eu tenho esses dias vivido uma experiência muito interessante. Não vou citar nomes, mas seguramente algumas dessas pessoas estão assistindo nesta hora ou assistirão depois. Nesses 3 meses que eu estou, e todos nós estamos aí, vai para 3 meses, onde nós não podemos estar isso no mês de, logo no início do primeiro mês de reclusão. Eu recebi um telefonema de um pastor amigo, ele é líder de um ministério, e ele falou assim: Djalma, eu estava orando por você e Deus me pediu para plantar uma semente na sua vida. E eu falei: muito obrigado. No mês seguinte, um outro pastor de um outro ministério ligou para mim e falou assim: olha, eu estava aqui orando, Deus mandou plantar uma semente na sua vida. No final daquele segundo mês, mais uma vez, um outro pastor. E quando aconteceu pela 4ª vez nesse mês, eu falei: Deus, algumas coisas me fez refletir. Primeiro, obrigado, porque eu não corro atrás de bênção, mas eu percebo que o Senhor me ama tanto que as bênçãos chegam até mim. As bênçãos estão chegando até a minha casa. As minhas necessidades estão sendo supridas, porque eu não estou atrás das bênçãos, mas eu desejo o abençoador. Em segundo lugar, eu fiquei pensando nesses pastores tão queridos, tão amados, líderes de igreja, vivendo a mesma realidade que nós estamos vivendo. E eu me recordo que eu liguei para um deles, eu falei: querido, muito obrigado. Eu sei o quanto tem esse momento difícil. E ele falou assim: é exatamente porque eu creio que a bênção de Deus vai vir, é que eu semeio. Sabe, queridos, a consciência de quem é abençoado é que ele precisa fazer a parte dele. Porque Deus sempre fará mais do que você pensa e mais do que você imagina. A verdadeira felicidade não está em ter a bênção, receber a posse de uma bênção, mas a certeza de ter o abençoador. Seguramente foi isso que levou Moisés a rejeitar uma proposta de Deus.
A Bíblia Sagrada diz que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, deixa ele fazer uma proposta. Eu prometi que ia levar vocês à terra prometida e a minha bênção continua. Chegar à terra prometida é uma bênção e eu vou fazer você chegar lá nesse lugar. Eu vou mandar os meus anjos. Eles vão abrir caminho e você vai chegar na terra prometida. Então a bênção que Deus prometeu para Moisés, ele falou assim: eu vou cumprir. Só tem uma coisa: eu não vou com você. Se Moisés não tivesse o entendimento daquilo que eu estou pregando, ele teria dado o brado, um monte de anjo abrindo caminho, nós vamos chegar na bênção, a bênção de Deus. Só que Moisés tinha o entendimento que não adianta a bênção sem o abençoador. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver junto, não nos faça sair deste lugar. Por favor, entenda, por favor, entenda. O que Moisés está falando? Ele falou assim: eu prefiro ficar aqui no deserto com o Senhor, do que lá para aquela terra da bênção sem o Senhor. Ele está dizendo assim: não vale a pena a bênção sem o abençoador. Querida, é fácil você entender isso. Porque se você tem a bênção e não tem o abençoador, a sua bênção pode ir embora, ela pode terminar, ela é temporal. Mas se você tem um abençoador, você sempre terá a bênção. Então, o que não é um homem abençoado? É aquele que tem a bênção, mas dispensa o abençoador. Terceira questão que eu quero colocar, do que não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas uma promessa para o presente. Você vai perceber que ele vai dizer assim o tempo todo: bem-aventurados os que são, e não bem-aventurados os que serão. Bem-aventurados os que são humildes, bem-aventurados aqueles que choram. Está falando sobre o presente, não está falando sobre o futuro. Bem-aventurado são aqueles que estão vivendo a bênção no presente, não somente a bênção do futuro. Deixa eu dizer algo para você, tentar desmistificar algo. É verdade, Jesus disse que Ele foi preparar um caminho, há uma casa preparada para você e para mim. Jesus já tem um lugarzinho preparado para você e para mim. Lá no céu é tudo maravilhoso, mas a bênção de Deus não é só para viver no céu, a bênção de Deus é para você viver hoje. A bênção de Deus não é só uma promessa do futuro. A bênção de Deus é uma verdade para os dias de hoje. Eu tenho algo para te dizer: você não será um abençoado. A bênção do futuro, ela está garantida. A bênção do presente já está garantida. Se você pudesse ir ao lado de alguém e diga assim: você já é um abençoado. Pastor, mas você não sabe porque eu estou vivendo. Entenda. A bênção não é aquilo que você está vivendo. A bênção é aquilo que você tem direito a viver. É aquilo pelo qual você já foi conquistado na cruz do Calvário. Bem-aventurado não serão, bem-aventurados são os que são. Não espere ser feliz quando chegar no céu. O projeto de Deus é que você seja feliz agora. Existe um conceito errado de cristianismo, que o cristão é uma pessoa triste e no futuro, na eternidade, ele vai ser feliz. Não, Deus vai fazer você viver a felicidade aqui, hoje. Quarto lugar, o que não é felicidade? A verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Eu vou repetir: a verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Não é pelo que você tem, é por quem você é. Não adianta você ter todas as coisas se você não é um filho de Deus. Pastor, como assim? Todo mundo é filho de Deus. Engano. Todos são criaturas de Deus. E a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre todos. A Bíblia diz que chove no campo do ímpio, chove no campo do justo. A bênção de Deus está sobre todo mundo. Mas se você é,
abençoado, é porque você é filho. E só quem tem direito à herança permanente são os filhos. Sendo assim, eu quero hoje ver com você 2 das 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou. Agora que nós já fundamentamos o que é a verdadeira felicidade, deixa eu repetir, a verdadeira felicidade é quando você está com o dono da bênção. Diferente de você ter coisas, conquistar coisas. Tudo que é externo não é a verdadeira felicidade. Pode produzir felicidade, mas não é verdadeiramente. Quando Jesus elabora o Sermão da Montanha, esse Sermão do Monte, que ele fala da bem-aventurança, ele está falando assim, felizes. E propositalmente, eu quis definir essa palavra feliz. Eu queria que você entendesse, segundo Cristo, o que é felicidade. E segundo o mundo, o que é felicidade. Porque a felicidade que o mundo chama de felicidade não é felicidade. Agora que você já está bem familiarizado com a bem-aventurança, com o muito feliz, nós vamos ver agora a primeira das grandes e muitas felicidades. A Bíblia fala sobre 8 bem-aventuranças. 8 razões pela qual Jesus chama o homem de muito feliz. Mateus capítulo 5, versículo 3, vai falar sobre a primeira bem-aventurança, e ele vai dizer assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que significa ser pobre de espírito? Em outras versões, humilde de espírito. Tá? Vamos começar pelo negativo, para depois chegar ao positivo. Ser pobre de espírito não é pobreza material. Repita comigo. Ser pobre de espírito não significa, não tem nada a ver com material. Por muitos anos se creu nessa verdade, mas ser pobre de espírito não é a pessoa que aparenta pobreza, que não tem nada materialmente falando. Ser pobre de espírito não é pobreza espiritual. Não está aqui parabenizando quem tem uma vida pobre. Pobre de fé, pobre de amor, pobre de esperança, pobre de pureza, pobre de obediência. Ou seja, não é essa pobreza. Eu sou tão pobre, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca amor, eu tenho pouca obediência. Isso não é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Tem muita gente que tem uma profunda baixa estima e acha que isso é pobreza de espírito. Jesus não está dizendo que as pessoas que pensam menos de si mesmo são felizes. A autoestima achatada é um grande mal. Jesus não está dizendo que felizes são os fracos. Jesus não está dizendo que felizes são os pobres. Jesus não está dizendo que felizes são os tímidos. Jesus não está dizendo que felizes são os covardes. Então, não é essa pobreza de espírito que vai fazer você, esse tipo de pobreza espiritual, do qual você se denigra espiritualmente para achar que isso é espiritualidade. Então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, em primeiro lugar, é a base de todas as virtudes espirituais. Spurgeon diz que o pobre de espírito é o primeiro degrau de uma escada. Sem esse degrau da base, pobre de espírito, você não vai alcançar as outras felicidades. Uma pessoa não pode ser pobre de espírito se ela não chorar pelos seus pecados. Ela não pode ser pobre de espírito segundo Jesus, se ela não for mansa. Ela não pode ser pobre de espírito segundo o que Jesus coloca, se ela não tiver fome e sede de justiça. Ela não ser pobre de espírito se ela não tiver um coração puro, se for misericordioso e for pacificador. Uma pessoa jamais será cheia de Deus se não se esvaziar de si mesmo. Em outras palavras, ser pobre de espírito é ser cheio de Deus e ser vazio de si mesmo. Ser pobre de espírito é a capacidade de se anular diante de Deus e deixar Deus comandar a nossa vida. Em segundo lugar, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência
de Deus. Ser pobre de espírito é a nossa capacidade de reconhecer a nossa total dependência de Deus. Feliz é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer mérito, sem qualquer arrogância, sem qualquer obra, sem qualquer reivindicação, a não ser afirmando: Deus, sê propício a mim que sou pecador, use de misericórdia para com a minha vida. A expressão do publicano que bate no peito e não tem coragem de levantar os olhos, mas ele diz: Senhor, tenha misericórdia, sê propício a mim que sou pecador. É a palavra de Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. É a palavra de Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É a expressão de Paulo: miserável homem que sou. Você só é pobre de espírito quando você está vazio de si mesmo, cheio de Deus, e sabe que tudo que você precisa está nele. Uma dependência total dele. O pobre de espírito é aquele que não atribui a ele mérito algum. Aí vamos para o terceiro. Ser pobre de espírito é expor as suas próprias feridas para que Deus possa perdoar e curar. Pessoas precisam ser pobres de espírito, estejam prontas para receber a graça de Deus. Ser pobre de espírito é nunca chegar e nem ter um coração com a expressão: eu vou para o céu por causa dos meus méritos, eu faço obra social, eu ajudo o pobre, eu vivo em santidade. O que vai me levar para o céu não é o que eu faço. O que vai me levar para o céu é a graça que nós recebemos quando contritos reconhecemos a nossa pequenez e nós deixamos que Deus seja Deus. Eu quero falar agora sobre a segunda bem-aventurança. E hoje nós vamos ficar nessas duas bem-aventuranças, para depois seguirmos na semana que vem. Quero terminar. Hoje fizemos uma grande introdução sobre felicidade, e nós vamos terminar essa expressão do ser um homem abençoado. A segunda bem-aventurança está em Mateus capítulo 6, versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Esse é o choro que vai desaguar na alegria eterna. Que tipo de choro Jesus está mencionando? Primeiro, o choro que Jesus menciona, este é o choro daqueles que choram para ser consolados. Tá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro não é emocional. Por favor, repita comigo. Esse choro não é emocional. Exemplo, o choro de Jó. Jó teve um choro emocional pelas suas perdas. Então, por gentileza, eu queria que você entendesse que esse choro não se trata de uma situação emocional. Eu vi uma notícia triste. O meu irmão, ouvi do meu irmão, eu comecei a chorar. Não é deste choro que Jesus está falando. Este choro é importante porque é um ato de misericórdia. Muitas vezes nos empatizarmos com a dor do outro. Mas este choro, que a Bíblia diz que nós seremos consolados, não é emocional. Este choro não é carnal. Muita gente chora por aquilo que não devia chorar. Se entristece por aquilo que não devia se entristecer. Exemplo, por exemplo, o choro do filho de Aminon, filho de Davi. Teve uma paixão doentia por sua irmã Tamar. E chorou, porque queria ela. Este não é o choro que vai trazer consolo. Terceiro lugar, este choro não é um choro de remorso. O exemplo bíblico é Judas. Eles se lamentam, mas não houve nele arrependimento, sim remorso. Ele não se voltou para Deus. Ele apenas sentiu o peso do pecado, mas nem encontrou lugar de arrependimento. Esse choro não é o choro do medo das consequências do pecado. Esse choro a que Jesus se refere, que vai trazer consolo, não é o choro da consequência do pecado. Caim, ele matou o seu irmão, e por causa disso, ele não chorou a morte do irmão, ele chorou a consequência do juízo de Deus sobre aquilo que ele tinha feito. Ele disse: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. O choro de Caim
não tinha a ver com o verdadeiro choro de consolo, mas com choro de remorso. Finalmente, esse choro que Jesus se refere não é um choro teatral. Os filisteus, eles mostravam face desfigurada, uma tristeza externa, uma tristeza teatral, uma tristeza de fachada, mas os olhos molhados não mostravam o coração seco. Eu queria colocar esse ponto. Quais são as coisas pela qual não é esse choro que Jesus diz? Não é emocional, não é carnal, não é fruto de remorso, não é arrependimento, mas medo da consequência, e ele é teatral. Então, o que é o choro espiritual? O que é o choro espiritual? O choro espiritual é o choro espontâneo, produzido por uma profunda convicção de pecado. É aquele choro que você não força. Davi, após a morte de Urias, ao ser confrontado, ele diz: pequei. E aí ele escreve um salmo dizendo: o meu pecado está sempre diante dos meus olhos. Ele chora mais pelo pecado do que por causa da consequência do pecado. Por que devemos chorar pelo pecado? Porque o pecado nos priva das coisas mais excelentes. Por que devemos chorar pelo pecado? Porque o pecado nos priva das coisas mais excelentes. Isaías 59, versículo 2. O nosso pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. A melhor virtude do homem é que ele possa buscar essa reaproximação de Deus, essa intimidade com Deus, ter intimidade com Deus, porque só na presença de Deus há plenitude de alegria. Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás a ver as veredas da vida, na tua presença a fartura de alegria, na tua mão direita a delícia perpétua. Vou repetir, Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, na tua mão direita existem delícias perpétuas. Ou seja, somente na intimidade com Deus verdadeiramente viveremos a plenitude de alegria. Você e eu podemos ter tudo: boa moradia, dinheiro, fama, respeito, título, mas se nós não tivermos a intimidade com Deus, a nossa alma está vazia, a nossa alegria não é total. Quando choramos pelo nosso pecado, não choramos pela falta da bênção, mas choramos pela intimidade com Deus. O verdadeiro choro não é aquele que eu quero trazer de volta a bênção, mas é aquele que eu quero um abençoador. Eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque Ele não está comigo, eu choro porque Ele está longe. Porque eu choro pelo pecado também produz uma alegria no céu. Lucas capítulo 15, Jesus ensina 3 parábolas. Em uma delas ele fala sobre a alegria no céu. Aliás, 2 delas falam sobre a alegria no céu. E ele vai dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que porque achou um dinheiro, porque resgatou uma ovelha, ou do porque um filho voltou. O choro pelo pecado, ele produz uma alegria no céu, ainda que aparentemente na terra. Eu quero terminar dizendo: chorar agora pode nos poupar de chorar no futuro, que é bem pior. Chorar pelos nossos pecados agora, reconhecer a nossa pequenez, ela pode poupar a mim e você do pior choro. A Bíblia diz que aqueles que não se arrependerem vão cair num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E esse choro é muito pior do que chorar algumas coisas aqui hoje. Existem 3 grandes obstáculos. Eu gostaria que o Ministério de Música já comece a estar conosco. Existem 3 grandes obstáculos pelo qual
as pessoas têm dificuldade de chorar pelos seus erros, de chorar pelo seu pecado. 3 grandes impedimentos, entre outros, que levam a pessoa a ter dificuldade de reconhecer os seus erros e o seu pecado. Primeiro grande impedimento, a pessoa que tem o amor pelo pecado. Queridos, há uma diferença entre você deslizar e pecar, e a outra, o prazer pelo pecado. Chega um ponto onde o homem está de uma tal maneira cauterizado e tão satisfeito com o prazer do pecado, que não consegue chorar por ele. E o pecado toma um lugar tão grande, que cauteriza o entendimento e não deixa a pessoa retornar. Conheço muita gente que está tão habituado ao pecado, está tão acostumado ao pecado, está tão familiarizado com o pecado, está satisfeito com o pecado, que está desconsiderando que esse pecado pode estar trazendo prazer por algum tempo. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu me refiro àquelas pessoas que sabem do erro, mas já se habituaram tanto àquele erro, que não querem mudar. Já amam aquilo que fazem. Segunda coisa perigosa, e que impede o homem de chorar pelo seu pecado, é a mentira do diabo dizendo que Deus não vai te perdoar, que o teu erro não tem perdão. Isso é uma mentira. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Eu tenho uma notícia para te dar. Você que tem lutado com o pecado e tem dito assim: eu não posso mais, eu não tenho mais perdão para mim. Eu quero dizer que você está diminuindo a obra da cruz. Não importa qual seja o nível do teu erro, não deixa o diabo botar na tua vida que o teu pecado não tem perdão. Nessa noite, chore pelo teu pecado, e você vai encontrar um lugar de perdão, um lugar de encontro, aonde de volta o Criador, aonde a intimidade. Há muitas pessoas que desviaram do Evangelho, e eu sei que alguns podem estar me ouvindo agora, e talvez estão acostumados com essa vida de pecado, que está nessa luta de vai e vem. Eu quero dizer assim: hoje é o dia de você voltar, hoje é o dia de você se arrepender. Ouça, você que tem dito assim: o meu pecado não tem solução. Eu quero dizer para você: não minorize o sacrifício de Cristo, não invalide aquilo que Ele fez por você. Terceira e última mentira, a distorção da graça. Tem muita gente que tem um conceito errado, uma teologia errada da graça. A salvação não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos. Mas não se iluda, não se iluda. Infelizmente, a mensagem sobre a graça, pessoas que distorcem essa mensagem, ela precisa ser pregada, ela precisa ser escrita, ela precisa ser anunciada. Mas quando essa verdade sobre a graça, ela é distorcida por uma falsa graça, aquela graça do tipo: não importa o que você faça, está perdoado. Não, fica tranquilo, pode errar bastante, você já está salvo, pode errar bastante. Lá em cima, no último momento, Deus vai ter misericórdia e vai me salvar. Queridos, chore pelo seu pecado, porque é a maneira de você alcançar graça. Graça, graça. A Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados. Felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. As lágrimas de arrependimento
não são lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. A Bíblia diz que aquele que anda e chora enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos chorar pelo nosso pecado. Vamos reconhecer que precisamos de Deus para ser feliz. Não é pelos nossos méritos, não é pelas coisas externas, não é por aquilo que temos, mas é porque temos Ele. E porque temos Ele, ainda que pareça difícil, ter Ele conosco é a verdadeira felicidade. Não deixe passar essa noite, não deixe passar esse tempo, não deixe passar essa mensagem sem encontrar um lugar de arrependimento, sem colocar de lado a sua vaidade, as suas obras, gerar a dependência de Deus, porque é nele que está a felicidade. Não são os nossos méritos, é a graça dele que nos alcançou, é pela graça que somos salvos, é por meio da fé. Eu quero declarar, feche teus olhos onde você está, ouça a solução para o teu erro, a solução para o teu erro. Há um perdão para o verdadeiro arrependimento. Querido, quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós não estudamos para avaliar ninguém. Eu vou repetir, o Sermão da Montanha não tem como propósito eu ler para avaliar o outro, mas o Sermão do Monte tem a ver com como eu me enxergo dentro dessas verdades, o quanto eu estou vivendo elas.